Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, questãozinha do PISM 1, questão número 17 do ano do processo seletivo para 2020. Essa questãozinha é uma questãozinha muito legal, uma questãozinha que vai fazer você refletir sobre ligações químicas, né? Saber as características de ligação covalente, então você precisa compreender bem a ligação covalente, a iônica, a metálica, as suas propriedades. Além disso, vai ser cobrado, vai ser exigido de você compreender um pouco sobre condução de corrente elétrica, quais são os critérios para você poder resolver essa questãozinha. Então, já sabe, é química, vem comigo, depois da vinheta. Valeu! Então, olha só, pessoal, questãozinha 17 agora. Ó. O cloreto de hidrogênio é um gás em temperatura ambiente, bastante solúvel em água, mas que pode ser liquefeito quando puro, se resfriado abaixo de 85 graus Celsius. Sobre esse composto e suas soluções aquosas, assinale a alternativa correta. Primeira coisa, cloreto de hidrogênio. Então tem que saber um pouquinho de nomenclatura. Cloreto é o nosso íon Cl-. Então, o cloreto de hidrogênio é o íon Cl-. Com o hidrogênio, que a gente sabe aí que tem carga, na maioria das vezes, mais, existem exceções em que ele não tem essa carga positiva, mas cloreto de hidrogênio é exatamente o nosso HCl. O nosso HCl, pessoal, hidrogênio mais alguém. Eu já vou até interpretando um pouquinho antes da gente olhar as questões, só para a gente saber de quem que a gente está falando. HCl, então hidrogênio mais alguém, né? A gente tem aqui um composto que é um ácido. Falando de uma forma bem simples, um macetinho para você identificar as funções aí. Hidrogênio mais alguém é um ácido. Toma cuidado, né? A água é hidrogênio mais o oxigênio, só que aí já entra em outra classificação. Composto binário, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, aí é um óxido. Aqui, não, aqui a gente está falando de ácido, ok? Então a gente já está só para situar um pouquinho. Aí ele fala assim, o cloreto de hidrogênio puro no estado líquido é um bom condutor de eletricidade, pois contém íons H+, e Cl-. Temos que ter um cuidado aqui, pessoal. Por quê? O cloreto de hidrogênio, quando puro, então só HCl no seu estado líquido. Estado líquido é diferente de solução aquosa. Estado líquido é aquela substância pura, só existe ela depois que a temperatura ultrapassou a sua temperatura de fusão. Então só tem aquela espécie ali na fase do estado líquido. Não tem presença de água. Solução aquosa é quando você coloca um pouco dele, um pouco de um soluto, na água, que é o seu solvente. Aí você tem a espécie química, por exemplo, cloreto de hidrogênio e água. Aí é solução aquosa. Aqui a gente está considerando só HCl puro, não tem água. Diz que é um bom condutor de eletricidade, pois contém os íons H+, e Cl-. Cuidados que a gente precisa ter. A HCl, pessoal, você está vendo que é formado por não metais. O HCl ele é um composto covalente. Compostos covalentes não são bons condutores de eletricidade. Mas vamos por partes, né? Primeiro, o que precisa para conduzir corrente elétrica? Você precisa de dois fatores fundamentais. Presença de íons livres para que eles possam ter movimentação. Então não basta ter o íon se ele não tem movimentação. São esses dois fatores. Presença de íons e movimentação dos íons. O HCl, ele tem os íons H+, e Cl-. A gente tem que tomar cuidado. Eles não têm esses íons, porque ele está na solução, ele está numa fase líquida puro. Composto covalente não tem íons. Por quê? Ligação covalente é compartilhamento de par de elétrons, não tem transferência de elétrons. Então, por isso, não é formado por íons. O que é formado por íons são compostos iônicos. Então, vamos lá ver o que está acontecendo. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente poder interpretar melhor. Como é que eu sei, primeiro de tudo, que esse composto é um composto covalente e não é outro composto
né, um composto iônico ou um composto metálico. Olha na sua tabelinha. Tem um macetinho que pode simplificar a sua vida e te ajudar a interpretar esse tipo de situação. É óbvio que eu vou fazer uma simplificação para você, tem discussões maiores para poder aprofundar, mas é um macetinho que vai te ajudar a orientar. Você vai chegar aqui no boro, pegar sua tabelinha periódica, vai vir no boro, vai fazer direita, depois você vai vir baixo, baixo, direita, baixo, direita, baixo, direita e para baixo. Por quê? Tudo que está aqui à esquerda dessa tabela periódica que você desenhou, ela vai estar representando para você os elementos que são metais. E tudo que vai estar aqui à direita desses elementos vai representar para você os não metais. E por que eu estou te falando que essa representação, pessoal, ela é uma representação simples? Porque aqui a gente teria a discussão dos elementos que são chamados semimetais. Aí teria que aprofundar mais, é uma discussão mais complexa um pouquinho, que não há necessidade. Na maioria das vezes, essa simples divisão já permite para você identificar se um elemento ele é formado por metais, apenas só por não metais, ou por não metal e metal. Isso já garante para a gente uma boa aproximação. Então fica de dever de casa para você. Dá uma conferida, joga a tabela periódica no Google aí, que você vai ver que existem alguns elementos aqui bem próximos a essa divisão em vermelho que eu fiz, né? Logo aqui do lado, por exemplo, o próprio boro, o silício, o germânio, o antimônio, eles são considerados, e até o polônio aqui também, o telúrio, eles são considerados como semimetais. Depois você dá uma olhadinha com calma nisso aí. Essa divisão que eu fiz é o suficiente para a gente poder trocar uma ideia. Primeira coisa, então, que eu preciso identificar, galera. O que é um composto iônico? Para você compreender melhor. E é claro, né, apesar do hidrogênio estar do lado de cada tabela, pessoal, o hidrogênio não é um metal, né? A gente sabe disso. Está ali na tabela periódica, está no grupo 1, mas ele não é um metal, mesmo estando à esquerda dessa linhazinha simples que eu fiz. Um composto iônico, pessoal, ele é formado por metal mais um ametal, ou um não metal. Esses compostos iônicos, eles atendem um requisito, eles têm íons, porque a ligação iônica tem transferência de elétrons, formada por um metal, um elemento aí que tende a ser eletropositivo, tende a perder elétrons, e um ametal, ou não metal, que tendem a ganhar elétrons. Então tem transferência, tem íons. Só que só ter íons não basta, o composto iônico precisa ter movimentação. Então compostos iônicos, quando sólido, não conduzem corrente elétrica. Estou aprofundando um pouquinho para te recordar alguns pontos importantes. HCl, então, é um composto iônico? Não é. Olha só, eu tenho o hidrogênio, que não é uma espécie metálica, e eu tenho o cloro, que também não é uma espécie metálica. Os compostos covalentes, eles são formados aí por hidrogênio, deixa eu apagar aqui que eu fico rabiscado. Eles são formados por hidrogênio, então, hidrogênio mais um ametal, ou até mesmo entre ametais, por exemplo, Cl2, F2. Então foi assim que eu identifiquei que o HCl não era um composto iônico, porque ele não é formado por um metal e um ametal. Ele era formado por um hidrogênio e um ametal. Então eu identifiquei já que o meu composto era um composto covalente. Os compostos covalentes não têm transferência de elétrons. Consequentemente, não forma íons quando puro. Então eles não atendem aos requisitos. Quais são os requisitos? Possuir íons e ter movimentação. Se eles não possuem íons, esses íons também não têm movimentação, porque não existe. Então compostos covalentes puros não conduzem corrente elétrica. É claro que tem um detalhezinho importante, que é a chave para resolver a questão, mas eu estou só começando devagarzinho com você. Ok. E por fim, a gente tem aí o tipo de ligação, que é a ligação metálica. O
que ela é formada por espécies que são os metais. Por exemplo, né, a gente tem aqui ó, a prata, a gente tem o ouro, a gente tem o cobre. E qual é a característica da ligação metálica? Né? Chamado mar de elétrons. Os elétrons podem se mover pela superfície aí do seu metal. Então tem cargas, né? No caso os elétrons, e tem a movimentação dessas cargas. Com isso a gente consegue ter condução de corrente elétrica. Então assim que eu identifiquei que o HCl era um composto covalente. O primeiro ponto importante que eu precisava era compreender isso. E eu aproveitei e fiz uma pequena revisão com você, como é que você identifica o que é um composto iônico, quando vai ser formado, como é que é formado um composto covalente, como é que é formado um composto metálico. Lembrando para você que eu estou te dando só um resumozinho disso, é óbvio que tem que aprofundar, tem que discutir melhor, mas como aplicar um resumo do conceito que você já tem, que você aprendeu ao longo do ano, para resolver a questão. Esse é o meu objetivo, né? Focar o conteúdo aqui na resolução de questão. Não só te dar a resposta pronta, porque aí tem gabarito, você vê qual é a letra lá e pronto, mas também aqui não é uma aula da teoria. Eu estou pegando os pontos importantes para que você possa resolver a questão e aplicar eles. Ok? Então vamos voltar aqui agora. O cloreto de hidrogênio puro no estado líquido é um bom condutor de eletricidade, pois contém os íons. Não, eles não contêm íons porque é composto covalente. Composto covalente não tem transferência de elétron, tem compartilhamento. Então os íons não são formados por essa espécie pura. Letra A não é verdade. Letra B. O cloreto de hidrogênio puro no estado líquido conduz eletricidade devido à baixa temperatura. Isso é para tentar uma pegadinha com você, porque ele fala que para que o HCl esteja líquido tem que estar a menos 85 graus Celsius. Então ele tenta jogar com isso, só que não tem sentido. A baixa temperatura aqui, ela nem vai influenciar, porque quais são os pré-requisitos básicos para você ter condução de corrente elétrica? Os íons, ou mesmo né, a movimentação, a presença de cargas, por exemplo, os elétrons, no caso dos metais, e a movimentação dessas cargas. O HCl nem carga tem. Por quê? Porque ele está puro. Compostos iônicos, compostos covalentes, não tem transferência de elétrons, não gera íons no meio. Pelo menos não puro. Então a letra A e a letra B está errada. A letra C. Em solução aquosa, agora a coisa se torna interessante. O cloreto de hidrogênio, a água pode, né, ela age como uma base, e a solução resultante conduz eletricidade. Aqui tem um ponto interessante, pessoal, porque agora não é HCl mais puro. Agora tem a presença da água. E daí, Arthur, o que isso vai mudar? Quando a gente tem a presença da água, a água pode promover uma quebra da ligação do hidrogênio com o cloro. Como assim a quebra da ligação? Você vai ter aqui a presença. Então eu vou representar a ligação covalente como compartilhamento, né, de dois elétrons, mais a presença da sua água. E o oxigênio tem um par de elétrons livres. O que acontece? Vou voltar na tabela para te mostrar. O hidrogênio está aqui na extremidade e o cloro está cá do lado de cá. A diferença de eletronegatividade entre esses caras é muito grande. Lembra a ordem de eletronegatividade? FON, CL, BR, I. Então, bem resumido, né? O flúor, depois o oxigênio, depois o nitrogênio e o cloro. Então, o cloro é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Ele quer muito ganhar elétrons. E o hidrogênio não tem essa característica de ser um elemento muito eletronegativo. Consequência disso, quando tiver na presença da água, não é a espécie pura, o HCl, o cloro vai exercer esse efeito dele ser mais eletronegativo de uma forma intensa. E aí ele vai quebrar essa ligação aqui, ele vai ficar com o elétron dele e o elétron do hidrogênio. Então, como ele está ficando com um elétron a mais, ele fica negativo. Como o hidrogênio perdeu o elétron dele, fica positivo. Agora, por conta da presença da água, o oxigênio pode emprestar o par de elétrons e capturar esse H+. Quando isso acontecer, nós vamos ter H3O+, aqui agora aquoso, esse íon em solução, aqui, não é? HCl aquoso, a água líquida, mais Cl- aquoso.
olha o que foi gerado, pessoal. Por conta da água, a água promove aqui a quebra da ligação do hidrogênio com o cloro. Eu formo o íon H3O+, e eu formo o íon Cl-. Olha a diferença. Quando o HCl estava puro, eu não tinha a presença da água, eu não gerava íons, eu permanecia com HCl. Então não conduzia corrente elétrica. Por quê? Porque não tem íons, né? Não tem cargas livres na solução, para ficar bem genérico, e aí não adiantava ter mobilidade porque não existiam as cargas. Agora, por conta da água, a gente tem uma quebra, a chamada ionização. Os ácidos, por conta aí, né, dessa característica de ser o hidrogênio ligado a um elemento que normalmente é bem eletronegativo, você vai ter uma influência de eletronegatividade. Na presença da água, eles sofrem as chamadas ionizações. Então, vou deixar aqui para você, ó. Ionização. Então, por conta da água, o ácido sofre ionização, porque agora não está puro, é uma solução, gerando o H3O+, e o Cl-. Gerei íons, gerei cargas e tenho a movimentação deles. Na presença da água, eles podem também se mover. Aí sim conduz corrente elétrica. Eu atendi a essas duas demandas, gerar cargas e ter movimentação. Só que aí ele aprofunda um pouquinho mais. Ele fala que a água age como uma base. Por quê? Aí a gente, para poder justificar, a gente tem que entrar na teoria de Lewis. O que é uma base de Lewis? Base de Lewis é a espécie que doa o par de elétrons. E o ácido é aquele que libera, ou melhor, é aquele que recebe o par de elétrons. Então a gente tem a presença de um ácido que está recebendo o par de elétrons, e eu tenho a presença da base, que é quem está doando o par de elétrons. Então, de fato, a água age como uma base? Age. Vai gerar íons, vai gerar cargas, e essas cargas vão se movimentar. Então, a solução aquosa de cloreto de hidrogênio contém, letra C, em solução aquosa de cloreto de hidrogênio, a água age como uma base, a gente acabou de ver, uma base de Lewis, e a solução resultante conduz corrente elétrica. Resposta certa, letra C. É muito comum, pessoal, a gente representar isso de uma forma mais simplificada, baseada até na teoria de Arrhenius, que é você ter HCl aquoso, porque você colocou em água, produzindo H+, aquoso, mais Cl menos aquoso. Essa representação aqui, ela é uma representação para simplificar, né? Ela só existe por causa da presença da água. E a gente acaba representando o H3O+, como sendo H+. Você percebe que dessa primeira para a segunda eu tirei a água. Por isso que eu estou representando só o H+, não estou representando H3O+, mas são, do ponto de vista aqui de escrita de equações, eles representam a mesma coisa. Essa equação, a segunda, ela é uma simplificação da primeira. Na prática, esse H+ na água ali sozinho não existe, é o H3O+. Mas a gente escreve de uma maneira representada, uma maneira simplificada, para poder facilitar. A água acaba sendo omitida. E aí você tem HCl sofrendo a ionização em água. Perceba que não está puro, não é líquido, é solução aquosa, liberando H+ e Cl-, liberando os íons. Por isso que conduz corrente elétrica. Mas como ele fala de ser uma água ser uma base, eu precisava te mostrar a estrutura completa para você ver que a água age como uma base de Lewis, doando par de elétrons. Mas no dia a dia, no corriqueiro aqui dos exercícios, a gente se depara muito com essa representação, que é até mesmo focada um pouco na de Arrhenius. Ácido é quem libera H+, em solução aquosa, gerou cargas, gerou esses íons, tem movimentação, conduz corrente elétrica. Beleza? Resposta certa, letra C. E a letra D? Vamos ver porque que as outras estão erradas para a gente aproveitar isso aqui. A solução aquosa de cloreto de hidrogênio contém números iguais de H+ e Cl-, sendo, portanto, eletricamente neutra e não condutora de eletricidade. Isso aqui, a gente tem um ponto. A quantidade de H+ e de Cl-, ela de fato vai ser igual. Por quê? Você tem, para cada 1 HCl, a produção de 1 H+ e 1 Cl-. Só que um não anula o outro. Eu até entendo o que ele quer dizer, né? Eletricamente neutro, uma carga positiva e uma carga negativa. Só que essas cargas elas acabam não se anulando e esses íons ficam em soluções.
Então os íons podem se mover, existe a presença deles no meio, e eles podem se mover. Então continua atendendo ao critério de condução de corrente elétrica. Então a letra D está errada. E a letra E? Em uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio, a água age como uma base, até aí igualzinho à letra C, o que neutraliza a solução, tornando-a não condutora de eletricidade. Pessoal, quando ele fala neutralizar, ele está aprofundando num outro conceito. Neutralizar é ter pH 7. O que significa? No pH 7, para cada H+, você tem um OH-. Você não tem excesso de H+, nem excesso de OH-. Eles se equivalem, o que não é verdade. No ácido aqui, você está vendo que quando você coloca HCl na água, equação de cima, continua tendo a presença de H3O+. É um meio ácido, eu estou gerando excesso de H+, e eu não tenho nenhuma fonte de OH-. Então, com esse ácido no meio, eu não tenho uma solução neutra. Tanto que você já viu ao longo do ano em vários pontos que soluções ácidas têm pH menor do que 7. Por quê? Porque você está adicionando excesso de H+. Então, não há essa neutralização do H+. E caso houvesse a neutralização do H+, a gente ainda teria esse íon aqui, né, com carga na solução. E presença de carga em solução, permitindo a sua movimentação, tenderia ainda assim a conduzir corrente elétrica. Então o problema aqui é essa neutralização, que eu não consumo esse íon H+. Por isso que essa alternativa está errada. Resposta certa, letra C. Então, pessoal, é isso. Espero ter te ajudado a compreender um pouquinho melhor essa questão. Espero ter te ajudado a rever esses conceitos aí. Beleza? No meu Instagram eu realizo um trabalho em paralelo que é com mapas mentais e resumos do conteúdo. Então eu vou ver como que eu vou editar esse vídeo, aonde eu vou colocar, mas eu vou deixar para você aqui qual é o meu Instagram. Segue lá para você poder baixar esses resumos, esses mapas mentais e, claro, trocar uma ideia comigo. Tem críticas, tem sugestões construtivas, quer falar comigo, tem alguma pergunta, é só mandar direct que eu respondo. Galera, muito obrigado, bons estudos para vocês, valeu!